Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Hoje eu quero falar com vocês mais um pouco a respeito dos tempos determinados por Deus, os tempos determinados de Deus. O Pai tem tempos determinados, que Ele determinou pelo seu poder, pela sua sabedoria. E entender esses assuntos nos abre a mente, irmãos, a respeito da nossa fé, a respeito da igreja, hoje na terra, tá certo? Então é muito importante que a gente venha conhecer aquilo que Deus deixou para nós nas Sagradas Escrituras. E hoje eu consigo falar desses assuntos com entendimento, né? Porque Deus tem dado, porque Deus tem acrescentado e por isso eu fico feliz. Não só eu, mas como todos os irmãos que têm recebido esse conhecimento do alto, nós ficamos felizes em falar dos tempos determinados por Deus. Irmãos, e tempos determinados vem da palavra hebraica moed. Os moedes de Deus são os tempos determinados por Deus. E é a mesma palavra usada para as festas do Senhor. Quais festas são essas? As festas do Velho Testamento, que Deus determinou com uma data exata, com uma data determinada. Por isso, tempos determinados por Deus. As festas do Senhor, irmãos, elas vão nos mostrar aquilo que Cristo fez como homem, aquilo que ele está fazendo agora e o que ele vai fazer quando ele voltar para encontrar com a sua igreja. É dessa forma, irmãos, que nós organizamos a linha do tempo da igreja na terra. Quando Jesus deixa os seus primeiros discípulos, até que eles vão pregando o evangelho, se espalha por todos os cantos da terra. É verdade que alguns lugares não foram alcançados ainda, mas a palavra tem se espalhado, irmãos, até chegar até nós. Até nós, ela tem se espalhado até nós. E veja bem, Deus fala com Moisés: Moisés, vocês, os filhos de Israel, vão separar certas datas para celebrar as minhas solenidades. Esses são os moedos de Deus, os tempos determinados. Não podia ser a hora que o povo quisesse. Tinha que ser na data que Deus ordenou. A primeira festa era a Páscoa. Ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês, que é Abib ou Nisan, no calendário judaico. Nesse dia, eles deveriam pegar um cordeiro, macho, sem defeito, sem mancha, e deveriam, matá-lo e comer a carne daquele cordeiro. Essa Páscoa, irmãos, essa festa da Páscoa era para lembrar da noite que o Senhor Deus os tirou do Egito. E naquela noite, na primeira Páscoa, os irmãos se lembram, eu creio que todos conhecem. Se alguém não conhecer, eu vou estar resumindo aqui, em poucas palavras. Deus ordenou que os filhos de Israel tomassem ali naquela noite, após Deus enviar as 9 pragas, ali aquela noite seria a noite da última praga, e Deus ordenou que os filhos de Israel tomassem um cordeiro, macho, sem defeito, sem mancha, matasse aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado no umbral das portas. Irmãos, isso aconteceu literalmente. Eles tiveram que matar o cordeirinho, passar o sangue no umbral. Na noite, nessa noite, o espírito de morte passou por toda a terra do Egito. E toda a casa onde não havia aquele sangue, o primogênito, o filho mais velho, foi morto. E assim os egípcios permitiram, na verdade, expulsaram, mandaram à pressa embora os filhos de Israel, conforme o Senhor havia dito. Agora você veja, um cordeiro sem defeito, não podia ser manco, não podia ser cego, sem mancha. Irmãos, o Pai via, o Deus Pai, ele via o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, perfeito, sem pecado, sem defeito. Aquele cordeiro, ao mesmo tempo que ele literalmente foi morto ali, cada casa tomou um cordeiro, se a casa fosse pequena, juntava com o vizinho. Ao mesmo tempo que aquilo foi necessário para que não morresse o filho primogênito daquela casa ali, Deus estava fazendo uma alusão, aquilo era uma figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que João Batista, quando viu Jesus, falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falou em vão? Não, irmãos. Ele não falou em vão. E Deus mandou para Moisés que essa festa da Páscoa fosse celebrada todo ano. No dia seguinte, no dia 15, começava a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos, quando eles deveriam comer pães sem fermento por 7 dias. Irmãos, essa festa dos pães asmos, que começava um dia depois da Páscoa, ela está dentro dos tempos de Deus. Não foi à toa que Deus instituiu primeiro a Páscoa,
depois a festa dos pães sem fermento. Não, irmãos. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão profunda que se a igreja percebesse essas coisas que estão ali nas cartas, nos evangelhos, né, a igreja ia aprender muito mais, nós iríamos aprender muito mais a respeito do Senhor. Mas o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado e nós, né, como eu já disse, estamos felizes e vamos continuar anunciando. O apóstolo Paulo, irmãos, você percebe lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando Paulo vai tratar do caso de um irmão que teria deitado com a mulher do próprio pai, o apóstolo Paulo fala, eu vou colocar aqui o versículo, você pode ler na sua casa, eu vou citar com as minhas palavras. O apóstolo Paulo fala, e vou resumir, para que fique de mais fácil entendimento. O apóstolo Paulo fala assim, olha, alimpai-vos do fermento velho, para que estejais sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, percebe uma linha do tempo? Cristo, que é o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado para nos separar como um pão sem fermento, para nos separar como uma massa sem fermento. Então, eles não deveriam mais praticar as práticas da velha criatura, porque Cristo, a nossa Páscoa, já morreu por nós. Olha, a linha do tempo de Deus sendo estabelecida na mente do apóstolo Paulo. Ele poderia usar várias palavras, irmãos, para corrigir a igreja. Ele poderia dizer, olha, esse não foi um bom testemunho, esse homem está em pecado, estaria errado? Não. Mas ele colocou isso, o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo a usar as festas para tratar a respeito de um pecado de um homem, para tratar a respeito da coletividade da igreja de Corinto. Por quê, irmãos? Porque ele entendeu, o apóstolo Paulo ele entendeu que o Cordeiro de Deus foi morto. E depois disso, nós nos tornamos uma massa sem fermento. Ele deixou os discípulos, os apóstolos, como uma massa, como uma mistura de gente sem fermento, sem o pecado da velha criatura, sem colocar o pecado da velha criatura como uma prática de vida e sem os ensinamentos, as doutrinas religiosas. Jesus deixou seus discípulos como um povo separado. E eu e você, irmãos, devemos ser um povo separado. Esse é o tempo determinado para a igreja na terra. Jesus deixou uma massa sem fermento. Até que ele volte, essa massa estará aqui na terra, separada para o Cordeiro, para ser uma luz. Aí, se nós juntarmos com o assunto da menorá, que é o castiçal de 7 lâmpadas, nós vamos entender que essa massa, cheia do Espírito Santo, brilha o fogo de Deus nessa terra. Eu vou desenvolver esse assunto aqui no canal, eu vou falar mais diretamente. Como eu estou falando aqui agora, se você não entende, calma que você vai entender, né, no decorrer dos vídeos, mas essa massa que Jesus disse, somos nós, o pão sem fermento. Uma massa separada do mundo, não contaminada com o Egito espiritual, que é a grande Babilônia. É o mundo. Né? Nós ainda não estamos no tempo do anticristo, onde ele vai governar a grande Babilônia, mas esse mundo já é como uma grande prostituta para Deus. Esse mundo, de uma maneira geral, ele se corrompeu já para Deus. Deus vê esse mundo como uma grande prostituta. Deus não interferiu ainda, por quê? Porque ainda não chegou no tempo determinado por Deus. Nós ainda estamos no tempo da igreja, o tempo dessa massa sem fermento, que foi untada com azeite, foi cheia do Espírito Santo, para brilhar o fogo do castiçal de Deus aqui na terra, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que sara, cura e liberta. E as próximas festas vão nos mostrar que tudo que Deus fez, a derramada do Espírito em Pentecostes, o anunciar da volta do Senhor Jesus e a própria volta do Senhor Jesus, que é quando o sacerdote deixa o Santo dos Santos, que é quando Jesus deixa os céus, o trono que ele compartilha com o Pai, quando ele sai de lá para voltar, para encontrar com a sua igreja, tudo isso já está determinado por Deus, já tem um tempo certo de ocorrer. E a Bíblia vai nos mostrar isso. É por isso que eu fico tão feliz e tão focado em falar das festas, dos tempos determinados por Deus. Porque quando nós conhecemos, a nossa mente abre para o entendimento da palavra de Deus. Então, irmãos, o mais breve possível, eu vou estar dando tempo para as pessoas verem esse vídeo, mas o mais breve possível, aí, creio que ainda essa semana, eu pretendo lançar um vídeo dando continuidade a esse assunto, para nós entendermos mais a profundidade da palavra de Deus. Como as chamas, as duas testemunhas,
vão estar brilhando no tempo da grande tribulação, cheias do azeite do Senhor. Amém, irmãos? Se você gostaria de acompanhar esse estudo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu joinha para a ferramenta entender que esse conteúdo é relevante e que Deus possa abençoar você, que Deus possa falar ao seu coração, que o Espírito de Deus possa te encaminhar para que você seja uma lâmpada acesa nessa terra, uma chama que brilha, que quando as pessoas olham para você, elas venham ver o brilho de Cristo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.